Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Meus amigos, chegada aí do executivo de futebol do Português mudando o ambiente dentro do Vasco da Gama. Algumas renovações de contrato aí que estava pendente, né? Evoluíram nas últimas horas. A gente vai falar aqui principalmente da situação do Léo Jardim, a verdade prevalecendo, tudo que a gente falou aqui acontecendo sobre o Léo Jardim. O empresário do Léo Jardim se manifestou. A gente vai dar uma passada nessa situação toda. Além da situação aí de renovação de contrato aí do Léo Jardim, a gente vai falar muito sobre a situação aí de reforços no Vasco da Gama. Notícia que sai lá de Porto Alegre é que pode acontecer uma troca aí. O Grêmio quer o Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode ser envolvido numa negociação com o Gustavo Cuejá, o nosso Fernando Diniz, que pediu aí um volante, né, um cara que sabe sair para o jogo. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e São Paulo. Peço a você que não é inscrito para você vir fazer parte da nossa família. Não deixe de se inscrever no nosso canal, perfeito? Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente não são inscritas no nosso canal. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco tem a obrigação de trazer pontos para o Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem que vencer para não depender de outros resultados, para não passar a paralisação aí do Mundialito na zona do rebaixamento. O Fernando Diniz teve bastante tempo ali para simplesmente montar a equipe para evoluir. O Vasco está treinando agora na parte da manhã e viaja na parte da tarde lá para São Paulo. Perfeito? No vídeo da parte da tarde, a gente vai passar a expansão aqui do Gigante da Colina. Perfeito? Agora a gente fala aqui sobre a chegada do diretor executivo do Vasco da Gama. Mudou simplesmente ali toda a situação de ambiente no Vasco, sabe? Os jogadores, sobretudo os empresários, estavam ali muito, muito incomodados com essa situação aí, envolvendo o Felipe muito em cima ali do futebol. Segundo está sendo noticiado aí na imprensa, o português, o Edmar Lopes, vai ter aí total, total autonomia para trabalhar no departamento de futebol do Gigante da Colina, tá? E é isso mesmo, já que contratou, apostou aí no português, deixa o cara trabalhar sem intervenção, faz o que o Fernando Diniz está pedindo aí e vai dar bom para o Gigante da Colina. Pois bem, a gente fala aí sobre situações de renovação de contrato. Duas situações ali praticamente sacramentadas. Situação do Felipe Coutinho, que vai renovar contrato com o Vasco da Gama por 2 anos, certo? Bom, a situação
do goleiro Léo Jardim, a verdade prevalecendo. Ontem saiu uma notícia na parte da noite confirmando tudo que o Laureano falou nas últimas semanas sobre o Léo Jardim, certo? Que o que estava pegando realmente era a grana que o Vasco devia para o Léo Jardim com relação aos direitos de imagem e também com relação aí à comissão do empresário do Léo Jardim. Ontem foi feito um acordo, o Vasco vai parcelar tudo isso aí em 5 parcelas e o Léo Jardim, perfeito, vai renovar com o Vasco até 2030 por um salário que não vai chegar a 1 milhão. E aí? Vamos fazer notinha de retratação? O empresário do Léo Jardim disse que vai processar, vai botar na justiça todos esses profissionais aí da imprensa que afirmaram que o Léo Jardim pediu de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, né? Essa situação do Léo Jardim, a gente já sabia que ia ter uma reviravolta. É a mesma situação que aconteceu com o Vegete. A mesma coisa. Falaram que era 1,5 milhão, o Léo Jardim aí acertando com o Vasco da Gama aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Léo Jardim é muito importante para o Vasco da Gama. Bom, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços aí no Gigante da Colina, tá? A gente passa aqui a situação do jogador Alan Lescano, cada vez mais próximo do Vasco da Gama, hein? Olha como é que são as coisas aí. É saber trabalhar. O atleta foi oferecido para o Vasco, certo? O valor que o Argentino Júnior pediu é uma quantia relativamente alta. O Vasco tem jogadores para colocar como moeda de troca nessa situação. E a Argentina toda está interessada no esforço que vai sair do Vasco da Gama, não está sendo aproveitado. Um jogador que a gente colocava muita expectativa. E ontem de noite, a informação que chegou é que o Sforza será objeto de troca e o Lescano, o Alan Lescano, esse belo jogador aí que vai rejuvenescer esse meio-campo do Vasco da Gama, caso acerte, tá? Chega em termos aí de troca, perfeito? Mais uma situação que a gente passa aqui para vocês é a situação envolvendo o jogador Vitor Sá, tá? O Vitor Sá já está apalavrado com o Vasco. Chegou a um acordo o Vitor Sá com o Vasco. Falta o Vasco se resolver com o Krasnodar, tá? A prerrogativa, a preferência é o Vasco da Gama. O jogador quer voltar para o Rio de Janeiro, oficialmente o próprio atleta falou isso aí, por conta da família, por conta do filho dele. É uma negociação que agora está nas mãos do Vasco, processo de convencimento junto ao Krasnodar, lá da Rússia. E para fechar aqui o nosso vídeo, a gente entregou uma informação, olha a verdade prevalecendo. Agora todo mundo já está falando aí do volante Lorenzo Scipione, né? Lá do Tigres da Argentina. O nome interessou ao Vasco da Gama, mas o Fernando Diniz quer um volante mais experiente, com boa saída de bola. E informação que a gente vai dar aqui em primeira mão, tá? Em primeiríssima mão, com exclusividade. O jogador
O jogador Puma Rodrigues, numa troca com o Grêmio por Gustavo Cuejá, tá? O Vasco já foi procurado, o nome do Cuejá agrada muito Fernando Diniz. Cuejá que se recuperou aí de lesão recentemente e pode acontecer essa troca, está muito, muito quente para poder acontecer. Então, as situações começam, após o anúncio aí do português, né, a se desenvolver. Apesar dele não ter chegado, no Rio de Janeiro ainda está arregaçando as mangas e já está trabalhando. Perfeito? Não se mete não, Felipe. Deixa o cara trabalhar. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.